Então é isso aí, galera. Seguindo em frente, então, com a Lei 8.112, nós estamos falando, então, das formas de provimento e vacância dos cargos públicos. Nós vimos na nossa aula anterior que a nomeação é a forma de provimento originário. Já a promoção, a readaptação, são formas de provimento derivado. Vamos recapitular aqui? Olha comigo no quadro, ó. Então nós separamos aqui, ó, como provimento derivado, que é prerrogativa de cargo efetivo, promoção, readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. Percebemos aqui o quê? Que tanto a promoção quanto a readaptação gera provimento e também gera o quê? Vacância. Então são formas simultâneas de provimento e vacância à luz da Lei 8.112. A promoção e a readaptação. Lembrando-se que a promoção, nós também falávamos aqui que a promoção, forma de provimento derivado o quê? Vertical. Já a readaptação, forma de provimento derivado o quê? Horizontal. A promoção acessa um cargo superior na mesma carreira, a readaptação é quando o servidor tem uma limitação física e aí ele acaba tendo que ir para outro cargo. Isso é a readaptação. Mas se o servidor, por exemplo, não pode ser readaptado, ele acaba sendo o quê? Aposentado. E uma pessoa que aposenta, ela até pode voltar. Aí o servidor, depois que ele aposenta, essa volta dele, esse retorno dele, também é considerado como um provimento derivado. Derivado por quê? Ele já tinha uma relação com o cargo. Tanto que o servidor aposentado, se porventura voltar, ele voltará para o cargo anteriormente o quê? Ocupado. Aí isso faz com que a doutrina tenha uma interpretação, que a reversão, ela não é um provimento derivado nem vertical e nem horizontal. Então olha aqui, ó, a reversão, ó, não é um provimento derivado nem vertical e nem horizontal. Na verdade, é um provimento derivado por reingresso. Reingresso, então, quer dizer o quê? Um retorno. Neste caso da reversão, a volta, ó, quem vai voltar? Vai voltar quem estava o quê? Aposentado. Então, a aposentadoria é uma forma de vacância. Quando a pessoa se aposenta, o cargo fica vago. Lembre-se que a aposentadoria ela tem 3 modalidades: voluntária, por invalidez e compulsória. A aposentadoria voluntária é aquela em que o servidor tem uns requisitos para se aposentar. Atualmente, os requisitos são a idade mínima de 60 para os homens, 55 para as mulheres, 35 de contribuição para os homens, 30 para as mulheres, no mínimo 10 anos no serviço público, para ambos, e no mínimo 5 anos no cargo. Aí a pessoa se aposenta voluntariamente. Por invalidez, é aquele caso que nós citamos anteriormente. A pessoa sofre uma limitação física, o nosso exemplo era um técnico de segurança, e ele acabou não podendo ser readaptado, então ele acabou sendo o quê? Aposentado. E a aposentadoria compulsória, também conhecida como expulsória, é aquela que ocorrerá aos 70 anos de idade. Então, olha só a nossa historinha anterior. A nossa história anterior dizia que o nosso amigo, ó, o técnico de segurança, sofreu uma limitação e acabou então sendo aposentado. No dia que o nosso amigo que se aposentou, o servidor X, no dia que ele se aposentou, publicou no Diário Oficial a sua aposentadoria, que nesse caso foi por invalidez, o cargo acabou ficando o quê? Vago. Tá aí o servidor X, tá em casa agora, chinelinho de dedo, assistindo Sport TV, Arena Sport TV, Fox Sport, ESPN, gols, e sempre aqueles gols bonitos do Flamengo, que sempre são os que passam na televisão. Pois bem, o nosso amigo X estava lá, chinelinho de dedo em casa, mas de repente pode ocorrer com ele a chamada o quê? Reversão. E nós temos 2 tipos de reversão. Tem um tipo de reversão que o servidor nem tinha interesse. Ele acabou voltando. Então, olha só, reversão. Ó, nós temos 2 tipos de reversão. Sabemos que a reversão ela é a volta do servidor o quê? Aposentado. Então, existe uma reversão que ela é involuntária. Ela é de ofício. O servidor nem queria. Estava em casa chinelinho de dedo e de repente foi convocado a ser examinado pela junta médica. Então, ó, a junta médica reavaliou o servidor. Nessa reavaliação,
declarou-se o quê? Insubsistente os motivos da aposentadoria. O servidor tem que voltar. Nesse caso aqui, ó, ele não pediu, mas ele foi reavaliado, teve que voltar e o detalhe, ó, encontrou o cargo já o quê? Ocupado. Olha o exemplo, ó. Quando o servidor X teve que voltar, ele encontrou aqui no lugar dele o servidor o quê? O Zé. E aí? Como é que fica a situação do servidor X nessas condições? Você que está em casa, o que você responderia? A resposta certa, ó, é que o servidor, mais uma vez, vai poder trabalhar como o quê? Excedente. O servidor que trabalha como excedente, já brincou na rua? Você que está em casa, já brincou na rua? Já brincou na rua de golzinho, meio frio valendo? Quem perder leva as traves? Quando o menino é ruim de bola, né? Tipo o André tem cara de que é ruim de bola. O André era o dono da bola. Aí o André só jogava porque ele era o dono da bola. Aí todo mundo dizia, não, gente, o André é café com leite. Café com leite brinca? Brinca. Participa? Participa. Mas não conta. O servidor que está como excedente, ele trabalha normalmente. Ele recebe normalmente. Ele deixa de receber os proventos da aposentadoria, volta a receber a remuneração. Só que não tem um cargo para ele. Quando pintar um cargo, não vai chamar ninguém do cadastro de reserva. É ele que vai assumir o cargo. Porque o cadastro de reserva é mais ou menos assim, ó. O cara que está aqui no cadastro de reserva, esse cara aqui, meu Deus, esse bicho aqui, ó, ele não tem o direito subjetivo de ser nomeado. Quem está no cadastro de reserva, ele não trabalha, ó. Cadastro de reserva é tipo próxima. Já viu próxima? Na rua, quando a gente brinca de golzinho, que a gente é próximo, a gente torce para alguém o quê? Alguém não querer brincar mais, alguém chutar o chão, o pai chamar o menino. O cadastro de reserva, ele torce para ocorrer o quê? Uma vacância. Para ocorrer promoção, readaptação, alguém aposentar ou até mesmo morrer. Porque o falecimento, eu não sei se você sabe, mas o falecimento também é uma forma de quê? De vacância. Ai, professor, quem é que torce por isso? Ninguém torce. Mas se acontecer, o que você tem a ver com isso? Se o servidor veio a falecer, o cadastro de reserva fala, opa, pintou uma vaga. Ele está torcendo para pintar uma vaga, não importa como. Agora, quando tem alguém como excedente, que é o caso do X aqui, ó, voltou, já tinha o Zé, o X está como excedente. O cadastro de reserva fica mais atrás ainda. Sabe por quê? Porque quando pintar a vaga é de quem? Do excedente. E detalhe, o servidor na reversão, ele não toma mais posse, porque a reversão é um provimento o quê? Derivado. Eu já tinha uma relação com o cargo. E aí, então, como é que a lei coloca isso para a gente? Como é que a lei coloca isso? Vamos na telinha? Vamos na telinha? Olha aqui o que diz na telinha aí comigo. Acompanha comigo na telinha. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Beleza. Item 1. Involuntária, de ofício, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez. Então, o nosso amigo aí, ó, volta comigo aqui no quadro, ó, o nosso amigo X tinha se aposentado por invalidez, lembra? Não deu para readaptar, se aposentou por invalidez. A junta médica declarou: aqueles motivos que te levaram a aposentar não mais existem. Quando ele se aposentou, ele teve um problema com os membros inferiores, perdeu o movimento, recuperou o movimento. A junta médica avaliou ele, bicho, volta. Aí o cara volta. Se ele voltar a encontrar o cargo ocupado, ele trabalha como o quê? Excedente. Isso é um tipo de reversão. Mas a gente tem um outro tipo de reversão. Quer ver? Vamos colocar aqui no quadro aqui, ó. A gente tem um outro tipo de reversão, que é a reversão voluntária. A reversão voluntária é aquela que ela é a pedido do servidor. O servidor pede. Só que o servidor pede, mas aqui, ó, tem que existir a vontade, o interesse de quem? Da administração. Tipo assim, ó. Olha aqui o outro caso, ó.
Vou até apagar essa historinha aqui, ó. Vou colocar um outro caso. O cara que é agente administrativo, ó, aposentou, completou o tempo dele, ele está aqui, ó, servidor X, ó, aposentou, inclusive, ó, aposentou voluntariamente, ele quis se aposentar. Só que agora ele está pedindo para voltar. Por que ele está pedindo para voltar? Ele está em casa aposentado e a mulher dele todo dia chama ele para sair. Vamos pro shopping, vamos não sei aonde. E tem uns homens que não gostam de sair com as mulheres. Tem homem que ele não gosta de sair com a mulher, não. Meu filho, você que está em casa, que está casado, eu vou te dar uma orientação. Sai com a patroa. Porque casamento é igual conta bancária. Para você poder sacar, tem que primeiro o quê? Depositar. Como assim, professor? Saindo com a patroa, você está depositando. Abre o carrinho para ela, dá uma florzinha para ela, dá um chocolatezinho para ela. De noite você vai lá e ó, saca tudo. Entendeu o que eu disse? Ó. Mas tem velho que não deposita nada. Na hora de sacar, a mulher vai dizer o quê? Você tá com a conta no vermelho, seu velho. Aí o velho começa em casa brigar com a mulher. E tem umas mulheres que tem espírito de ruca. Sabe o que é espírito de ruca? É mulher braba. Ó, você chega em casa, vai toma um x-tega. Sabe o que é x-tega? Não sabe? Pãozinho com manteiga, um copinho de Toddy. Aí você termina o Toddy, vira assim um copinho com a língua. Aí bota o copinho no chão, a mulher começa a brigar. Nesta casa, só quem trabalha sou eu. Aquelas mulherzonas de ruca. E aí você de noite vai abraçar a patroa, ela... Me solta! Aí o homem não aguenta um negócio desse, até porque a Bíblia diz assim, ó, é melhor morar sozinho no deserto do que ao lado de uma mulher chata. Tá na Bíblia, oxi! Olha aí. Mas acontece que o meu amigo aqui não aguentou a mulher dele é chata. E aí ele fala, eu vou voltar pro trabalho. Ele chega na administração e pede, ei, eu quero voltar. Mas tem que ter o interesse de quem? Da administração. Mas não basta a administração ter interesse. Tem outras coisas que se exigem. Vamos comigo na tela? Olha o item 2 da reversão aí, ó. Voluntária. Item 2, ó. Voluntária. A pedido. No interesse da administração. Desde que, você está vendo aí, ó, são 4 tópicos. Primeiro tópico. A aposentadoria tenha sido voluntária, tenha ocorrido nos últimos 5 anos anteriores à solicitação. Volta comigo no quadro. Lembra do meu amigo X? Ele se aposentou voluntariamente. Lembra que eu falei que para se aposentar voluntariamente tem que ter 4 requisitos? Idade, tempo de contribuição, mínimo 10 anos no serviço público, mínimo 5 anos no cargo. Tem os 4? Tem. Quer aposentar? Quero. Aposentou. Ficou o cargo vago. Estou pedindo para voltar. Só posso voltar se eu tiver me aposentado nos últimos, o quê? 5 anos. Vamos de novo na tela. Segundo tópico. Estável quando na atividade. Então, quando eu me aposentei, eu era estável? Era. Então, tudo bem, posso voltar. Terceiro tópico. Haja cargo, o quê? Vago. Olha comigo no quadro aqui, ó. Quando o servidor X quis voltar, quem estava ali é o Zé. Aí, galera, onde pode ser um pega para hora da prova. Se a reversão for involuntária, aquela em que a junta médica declara insubsistente os motivos da aposentadoria, se a reversão for involuntária e eu voltar e tiver alguém lá, eu trabalho como o quê? Excedente. Beleza? Beleza. Agora, se a reversão for a pedido, eu tô querendo voltar, porque eu não aguento a mulher em casa, aí eu só volto se tiver cargo vago. Esse cara aqui não volta. Tem o Zé aqui. Mas se tiver cargo vago, ele pode voltar. Pode ou não pode? Pode. Só que tem que ver o quarto tópico. Vamos para o quarto tópico aí? O que diz o quarto tópico? Ó? O aposentado não tenha atingido a idade limite de 70 anos. Isso por quê? Porque acompanha comigo aqui, ó. Aos 70 anos, eu me aposento compulsoriamente. Lembra? Compulsoriamente, ó. 70 anos.
Se eu completar 70 anos hoje, 70 anos, eu nem poderia trabalhar. Chegaria na repartição, a galera daria um abraço, e aí tem gente até que fala besteira. Velho, tá com 70 anos, hein? Dobrando a esquina. Sabe o que é dobrar a esquina? Que significa perto de morrer. Aí o cara fala assim, tô dobrando a esquina, mas eu vou fazer o primeiro balão que tem ali e amanhã volto sendo seu chefe. Oxi, não entendi nada, professor. Essa piada, eu vou te explicar. Aos 70 anos, olha aqui, ó, eu não mais ocupo um cargo de provimento o quê? Efetivo. Mas nada impede que eu venha ser nomeado para um cargo em comissão. Função de direção, chefia, o quê? Assessoramento. Então peraí. Se eu completar 70 anos, então eu não volto? Não pode voltar. Porque só pode voltar se tiver cargo vago, se eu tenha sido aposentado nos últimos 5 anos voluntariamente, se eu for estável quando da atividade, e outra coisa, só posso voltar se eu não tiver a idade o quê? De 70 anos. E vamos para uma observação? Vai comigo na tela de novo. Olha o que diz a observação aí, ó. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua o quê? Transformação. Então, vai comigo de novo no quadro. Lembra do X? Está voltando para o cargo que era dele. É ou não é? É. Está voltando para o cargo que era dele. Então, a reversão é essa volta. É a volta de quem está o quê? Aposentado. Beleza? Beleza. Só que nós temos outras maneiras também de volta. Vamos apagar aqui, ó. Vamos apagar aqui. A gente tem uma outra forma de reingresso de cargos públicos, que é chamado de reintegração. Ó, reintegração. A reintegração, ela também é uma volta, mas ela é a volta de quem havia sido o quê? Demitido. Vamos colocar aqui, ó, uma pessoa que é demitida, ela deixa o cargo vago, porque a demissão gera o quê? Vacância. Se uma pessoa demitida voltar, se isso acontecer, essa volta dela chama de quê? Reintegração. Tem muita gente que até hoje ele confunde, ó, exoneração com demissão. A exoneração tem nada a ver com a demissão. A demissão, ela tem caráter o quê? Punitivo, ó. A demissão é uma penalidade, ok? É uma penalidade, ó. Demissão é uma penalidade. Então isso aqui tem caráter o quê? Punitivo. Isso inclusive é até questão de prova de concurso. A exoneração não possui caráter punitivo, certo? Certo. Quem tem caráter punitivo, quem é? É a demissão. Uma pessoa demitida, ela pode ser demitida por processo judicial transitado em julgado, bem como também pode ser demitida por processo administrativo, como nós vamos conhecer mais na frente, como é que é o trâmite desse processo. Mas acontece o quê? A pessoa demitida, ela pode voltar. E se ela volta, como é que chama a volta dela? Reintegração. E se é uma volta, como é que a doutrina chama? Provimento derivado também o quê? Por reingresso. Então, a reintegração também é um reingresso, mas é o reingresso de quem havia sido o quê? Demitido. E como é que se dá isso aí? Vamos para a telinha? Acompanhe comigo na telinha aí, ó. Acontece o seguinte, ó. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Vamos entender esse negócio aí então. Vamos colocar um esqueminha aqui, ó. Um esqueminha, ó. Tem um camarada aí que o cargo dele é esse aqui, ó. Agente administrativo. Está aqui o cargo dele. Este camarada, agente administrativo, digamos que ele tivesse na primeira classe do cargo, ó, é o servidor X. Bacana. Acontece que o nosso amigo aí, o servidor X,
ele acabou então cometendo um ato infracional. Ele cometeu uma infração. Digamos então que o servidor X, ele infringiu alguns dos artigos que a lei prevê a pena de demissão, alguns dos incisos, melhor dizendo. Lá no artigo 132, fala quais são os casos em que o servidor pode ser demitido. Então, digamos que o servidor X cometeu uma dessas infrações administrativas. Ele acabou respondendo um processo, desse processo resultou uma penalidade. Qual a pena? Demissão. O servidor público ele pode ser advertido, ele pode ser suspenso, ele pode ser demitido. Das penalidades aplicadas a um servidor ativo, advertência, suspensão e demissão, a demissão é a única em que o cargo fica o quê? Vago. Uma vez o cargo vago, o que acontece? O cargo ficou vago. Tá aí o servidor X, então, demitido. Beleza. Curiosamente, nessa carreira tinha um outro servidor que era o servidor Y. Com a demissão do servidor X, o servidor Y, passado um tempo, ele foi promovido. Lembra da promoção? O cara se desloca verticalmente. E aí, curiosamente, o servidor Y foi promovido aqui, para esse cargo. Não pensa você na prática, pensa na teoria. Esquece a prática aqui, ok? Ok. Aconteceu então que o nosso amigo servidor X, a demissão dele foi invalidada. Porque a demissão sendo invalidada, o servidor, uma vez demitido, agora ele vai ser o quê? Reintegrado. E quando ele é reintegrado, ele tem direito a ser indenizado. Digamos que ele passou 4 anos demitido. Quando ele voltou, ele recebeu o valor equivalente ao quê? Aos últimos 4 anos. Ok. Só que o servidor X deparou-se com uma situação nova. Qual é a situação nova que ele se deparou? Encontrou o cargo o quê? Ocupado. Então, olha só. Uma pessoa que é reintegrada, se ela encontra o cargo ocupado, o ocupante do cargo agora, ele vai ser o quê? Reconduzido. Então, peraí. Se o X é reintegrado, quem está no lugar dele vai ser o quê? Reconduzido. Então, a recondução, também é uma prerrogativa de servidor que é o quê? Estável. Então, peraí, professor. Por que o servidor X foi reintegrado? Uma vez o servidor demitido, ele pode ser reintegrado por uma decisão administrativa. Mas como assim? Uma decisão administrativa traz o servidor de volta. A administração pública poderá rever os seus atos. E o processo administrativo ele pode ser revisto a qualquer tempo, desde que haja fatos o quê? Novos. A qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério de quem? Da administração, ou seja, de ofício. Uma vez esses fatos novos sendo revelados, então percebeu-se a inadequação da pena aplicada. A administração então faz o quê? Ela vai, na revisão, ela vai reintegrar o servidor, invalidando aquela demissão e o trazendo de volta. Por uma decisão judicial, o servidor também poderia ser reintegrado. Por quê? Sempre que o servidor público ele comete uma infração administrativa e que essa infração administrativa também resulta pena prevista no Código Penal, a administração pública tira cópia do processo e encaminha ao Ministério Público, que irá fazer a apuração da infração na esfera penal. Só que o servidor absolvido penalmente no caso, insuficiência, né? Como assim insuficiência? Absolvido penalmente por negativa de fato ou negativa de autoria, ou seja, ele não cometeu o crime, ou porventura o crime foi cometido, mas ele não é o autor do crime, essa absolvição por negativa de fato ou de autoria afasta a punição dele na esfera administrativa, o que dá direito a ele também a ser o quê? Reintegrado. Uma vez ele sendo reintegrado, quem está no lugar dele vai ser o quê? Reconduzido. Se for um servidor o quê? Estável. E se ele não for estável? O que acontece? Daqui a pouco eu falo lá. Então pensa comigo, reintegração. Vamos voltar de novo na tela comigo? Na tela? Aí, reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação.
quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Como você pode observar aí, ó, o servidor pode encontrar o cargo extinto ou o cargo ocupado. Se o reintegrado encontrar o cargo extinto, ele fica em disponibilidade. Se ele encontra o cargo ocupado, o eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Então, olha aqui, galera, ó, vamos voltar para cá. Servidor X reintegrado. Nesse caso, ele encontrou o cargo ocupado. O Y é estável. Regra geral, ele vai ser o quê? Reconduzido. Beleza? Beleza. Daqui a pouco eu falo do Y ter o cargo dele ocupado. Aguenta um pouquinho aí. Se porventura, ó o outro caso aqui, ó. Se porventura, ó, o servidor X for reintegrado e nessa reintegração, ó, esse cargo dele aqui já tiver sido extinto, esse servidor aqui ficará o quê? Em disponibilidade até aparecer um cargo para ele. E aí o que acontece quando aparecer um cargo? Já já eu falo também. Bacana? Agora vamos comigo aqui na recondução. Vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui para você entender o seguinte. O servidor pode ser reconduzido, ó, se o anterior ocupante é o quê? Reintegrado. Voltou, reintegrado, quem está lá vai ser o quê? Reconduzido. E aí o doutrinador vem e diz assim, bicho, recondução também é reingresso. Reingresso ao cargo anteriormente ocupado. Só que o reconduzido ele pode se dar mal. Ó. Por que ele pode se dar mal? Se na volta do reconduzido ele encontrar aqui, ó, o Zé, se o Y encontrar o Zé, o que vai acontecer com o Y? O servidor que é reconduzido, ó, o servidor que é reconduzido, se ele encontrar o cargo dele ocupado, a lei diz então que ele vai para onde? Ele vai ser aproveitado em outro cargo. É o que nós acabamos de ler. Aproveitar em outro cargo. Como assim aproveitar em outro cargo? Eu vou tirar ele do cargo de agente administrativo e colocar num outro cargo compatível com o dele. Isso se o cargo estiver ocupado. Se isso não for possível, eu vou colocá-lo em disponibilidade. Quem está disponível recebe? Recebe. Só que a remuneração aqui, ó, é proporcional ao tempo de quê? De serviço. Ah, é? É. Remuneração proporcional ao tempo de quê? Serviço. Professor, mas a pessoa que é reconduzida, se porventura ela não for estável, qual é a situação dela? Segundo a doutrina, quem não é estável, ele não pode ser reconduzido. Segundo a doutrina, então, porque a lei diz que a recondução é para quem é estável. Segundo a doutrina, quem não é estável vai ser o quê? Exonerado. Por qual motivo? Porque ele não concluiu o estágio o quê? Probatório. Essa é a lógica da doutrina. E a doutrina diz mais ainda. Diz mais, ó. Quer dizer, então, que só pode ser reconduzido quem é estável? Só quem é estável. E aí, disponível? Só quem é estável. Quem não é estável, não acontece nem o aproveitamento em outro cargo, nem a disponibilidade. Ele ficará, na verdade, o quê? Exonerado por não ter cumprido o estágio probatório. Beleza? Beleza. Professor, mas a pessoa que está disponível, quando é que ela volta? Quando ela volta, a lei não fala, mas a lei diz a respeito da sua volta. E a sua volta será um assunto que nós vamos trabalhar no nosso próximo encontro. Valeu? Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.